De um outro lado nós temos a impura. De um lado nós temos o poderoso. De outro lado nós temos aquela pessoa que perdeu tudo, está a mínguas, sofrendo com as suas impurezas e com a sua doença. De um lado nós temos uma menina extremamente pura que viveu debaixo do Pai e muito poderosa. A menina tinha quantos anos? 12 anos. Por quantos anos essa mulher sofreu impura? 12 anos, os dois extremos. Aí Jesus se permite que ela toque, fala para todo mundo. Aí sabe o que nós, como bons judeus, nós não podemos receber impuros dentro da casa. Aí o Jairo, e agora? Chefe da sinagoga. Se eu receber um impuro aqui, eu vou ter um problema com todo mundo da sinagoga. E tinha mais uma coisa, sabe o que não podia a gente fazer impuro? Uma pessoa pura não podia entrar debaixo do mesmo teto que um morto. Jesus chama o Pedro, Tiago e João. Quando Pedro, Tiago e João chegam lá dentro, ela está morta. Meu Deus, eu estou impuro. Imagina um rabino dizendo para Jesus: ó Jesus, é lícito você até fazer isso? Sua teologia é boa. É lícito, mas convém, Jesus? Sempre é assim mesmo o texto. Quando a boa teologia chega, dá um sacode e os maus teólogos não conseguem responder, eles sempre utilizam este texto. Então nós vamos ver o que esse texto significa. Oi? Eu posso ler um versículo aqui? Você falou 1 Coríntios 6 e 12, aham. Aí, repete também esse versículo em 10, 28. Isso, só que ele fala uma palavra interessante aqui. Todas as coisas que são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas que são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Nós vamos chegar nesse texto, porque lembra que eu falei para vocês que cada palavra não quer dizer que significa a mesma coisa. Naquele contexto, Paulo está falando para uma coisa, no contexto de 6, Paulo está falando para outra coisa. Tá? Não sei se é agora, mas qual é a cristocidência, como diz, nos 12? No quê? Porque a menina tinha 12 e a mulher do fluxo 12. É a sabedoria de Jesus Cristo utilizando isso aqui para colocar os dois mundos extremos. Entendeu? Está aqui o puro, está aqui o impuro. Está aqui o poderoso da sinagoga, está aqui a rejeitada pela religião. Está aqui uma menina de 12 anos que viveu umas maravilhas, está aqui uma mulher de 12 anos sofrendo os dois mundos. Aí Jesus fala aqui, mostra para todo mundo que a impura tocou, depois ele entra na sinagoga. Ô Jesus, convém caçar essa briga? Ô Jesus, você pode fazer milagre, Jesus, de segunda a domingo, menos no sábado, Jesus. Convém fazer milagre no sábado, Jesus, só para o pessoal pegar no seu pé, Jesus. Os rabinos iam utilizar esse texto. Vamos ver o que ele significa. Muitos comentaristas dizem que em 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 12, significa que Paulo está falando sobre imoralidade sexual. Por quê? Porque no verso abaixo, no 15 e 16, quem abriu 1 Coríntios 6 aí? No verso 15 e 16 fala sobre imoralidade sexual, não fala? Leia aí, Fabinho, bem alto. 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-os em membros de uma meretriz? Ou seja, não. Paulo está falando abaixo de moralidade sexual. Então tem gente que diz que esse texto se refere à imoralidade sexual. Porém, Paulo diz: todas as coisas me são lícitas. Eu pergunto, a imoralidade sexual é lícito? Não. O adultério é lícito? O roubo é lícito? O abuso é lícito? Levantar falso testemunho é lícito? Então o que Paulo está dizendo quando todas as coisas são lícitas? Porque não são todas as coisas que são lícitas. Paulo está dizendo que todas as coisas são lícitas dentro de um certo universo. E qual é esse universo? Aí está aqui uma gama de autores que eu cito também, que eu não vou ler porque não vai dar tempo, eu quero apressar, porque na segunda parte eu quero entrar em outro tema. No contexto anterior, Paulo fala sobre os irmãos processarem uns aos outros. Né? Paulo fala sobre os irmãos processarem uns aos outros. Paulo se surpreende com isso, fica abismado com isso, e ele diz que não deveria ser feito isso. O teólogo Leon Morris diz que Paulo herdou isso da cultura judaica, porque na cultura judaica dizia o seguinte: se você tem um problema com um judeu, um gentil não pode te julgar, você tem que resolver entre nós aqui, entre o próprio povo judeu. Aí como que era o julgamento naquela época? O pessoal ia até a Ágora, levava a sua causa lá, discutia em causa em momento público. É como se dois irmãos da igreja que acabou de nascer, fosse lá na rádio dizer o seguinte, e expor para todo mundo o problema, a briga tudo. Paulo falou assim: vocês estão vendo o que vocês estão fazendo?
Porventura não seria melhor? Carregue sobre você a injustiça. É injusto isso, mas carregue sobre você a injustiça. Não seria melhor você carregar sobre você a injustiça do que às vezes você prejudicar todo o nome do Senhor? Nesse lugar eles iam como se fosse na rádio. Não era legal como os processos igual hoje, que tinha um juiz conciliador que às vezes fica lá. Não era igual hoje. Era totalmente diferente. Aí alguém... Exatamente. Corre segredo às vezes. Aí alguém poderia... Lembra que eu falei para vocês que Paulo se utiliza do método também da correlação, que ele prevê as perguntas que o pessoal faz, citei no texto de Romanos. Paulo diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todo me convém. É como se dissesse Paulo o seguinte: Paulo, mas não me é lícito entrar na justiça com o irmão e requerer o meu direito? Sim, é lícito. É lícito segundo qual universo? O universo das leis humanas. Paulo está dizendo, todas as coisas me são lícitas, ele está se referindo, tudo que a lei humana de fato permite, de fato é lícito segundo a lei humana. Mas Paulo está dizendo, mas existe uma lei maior que nos rege, que é a lei do que convém. Convém. É o melhor para a igreja de Jesus Cristo? É o melhor para a obra do Senhor? Você quer um exemplo disso que eu vou dar para vocês? É do teólogo Agostinho. O teólogo Agostinho faz uma discussão no livro Livre-Arbítrio, quando ele conversa com um homem chamado Evódio. E o Agostinho diz o seguinte: ô Evódio, se uma pessoa chega para te matar, e ele vai te matar, aí infelizmente você está com uma arma, e infelizmente você acerta ele para se salvar, e acaba matando ele. O irmão aí trabalha com segurança. Eu cometi algum crime? Não. Por que eu não cometi crime? Legítima defesa. Aí o Agostinho pergunta assim: Evódio, existe alguma lei humana que vai punir ele por salvar sua própria vida? Aí Evódio diz assim: não lei. Aí o Agostinho diz o seguinte: mas Evódio, imagine que esse homem já tinha raiva dele e já tinha vontade de matar ele, mas não achava ocasião. Então um dia ele passando ali, ele percebeu, eu acho que se eu passar por ali, ele não gosta de mim, ele vai tentar me matar. Então ele passa por ali, o cara tenta matar ele, e ele revida a legítima defesa e mata o cara. E no fundo do seu coração ele se alegrou com aquela morte. Aí Agostinho pergunta: Evódio, existe alguma lei humana que vai condenar esse rapaz? Ele falou assim: não existe. Por quê? Porque ele estava andando, ninguém leu o pensamento dele, o cara foi para cima dele, tentou matar, e ele se defendeu. Mas Evódio, é certo isso? É certo isso, Evódio? Aí o Evódio responde para Agostinho: não é certo. Mas qual lei diz isso? Se todas as leis humanas... Aí Evódio disse o seguinte: me parece que existe uma lei maior e superior que a providência divina colocou no nosso coração, que mesmo que todas as leis da licitude humana diz que ele está certo, existe uma lei maior que no coração dele diz que ele está errado, que ele errou. Deu para entender? Porque existe uma lei maior que nos governa, que é além daquilo que convém, é a lei daquilo que é melhor. Não é a lei assim: eu exijo o meu direito. Quando Paulo diz todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm, ele está dizendo todas essas coisas de processar irmão é lícito segundo a lei, mas não convém porque às vezes nós estamos regidos por uma lei maior que carrega sobre nós a injustiça e abre mão de alguns direitos pelo bem maior. Isso tem alguma coisa a ver com tradição humana, pessoal? Está falando de não convém quebrar a tradição humana? Está falando isso? Está falando isso? Não convém jogar futebol. É lícito jogar futebol? Mas não convém. É lícito usar Havana? Mas não convem. É lícito andar de chinela Havana? Mas não convém. Não tem nada a ver com o contexto. Paulo está falando sobre pessoas que, debaixo do amor de Jesus Cristo, são capazes de, às vezes, abrir mão dos seus próprios direitos por um bem maior. Direitos civis, nada a ver com tradição. Respondido esse texto, agora tem o de 10:23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Paulo está falando sobre carne sacrificada aos ídolos. E Paulo diz o seguinte: cara, vocês estão comendo carnes aos ídolos. Só que tem uma gama de autores aí. Essa refeição não é simplesmente como uma refeição nossa aqui. Essa refeição naquela época era um culto. Então eles iam para o culto pagão e se alimentavam. Aí Paulo começa a argumentar: quando o sacerdote come do sacrifício do templo, ele também não participa daquele altar? Quando Israel come do pão, eles não participam daquela comunhão? Quando nós se assentamos à mesa e comemos do pão,
na ceia, o culto. Nós não participamos da comunhão do corpo de Cristo? Sim. Então você não pode participar da comunhão do corpo de Cristo e participar da mesa de demônios, ou seja, ficar frequentando, pessoal, terreiro de Umbanda. Principalmente, aí o Leão Morris disse que isso aqui é muito missionário. Por quê? Paulo diz assim, é lícito comer carne? É lícito comer carne. Tem alguma proibição espírita? Você não pode comer carne assim, 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 você não pode... Não tem. Mas o Leão Morris diz que no contexto missionário, vamos supor que você vai numa tribo indígena, e lá na tribo indígena que você vai evangelizar, você está lá 2 anos como missionário. Sempre que eles usam chinela havaiana, eles estão na rua invocando aos deuses. Imagine, sempre que ele usa chinela havaiana, é lícito usar chinela havaiana? Tem alguma proibição que diga, não possa usar chinela havaiana? Tem? Não tem. Agora, se você está lá, sabendo que uma pessoa vai te ver, um índio, e quando ele vê que você está andando com chinela havaiana, ele vai dizer assim, cara, o nosso missionário também serve aos nossos deuses. Então pode fazer com que o outro, ferindo a consciência deles, se misture essa questão de outros deuses, pessoal. Sabe o que quer dizer em 10:23? Isso e aí os teólogos que eu cito aqui na anotação que eu vou mandar para vocês, tem a ver o seguinte, fazer alguma coisa que vai fazer a pessoa adorar o outro Deus. É simples. Então assim a pessoa fala assim, Luiz, usar chapéu de palha. 10:23 diz o seguinte, edifica, Luiz. E no cinema é lícito, mas isso e no cinema não pode. Por quê? É lícito, mas não edifica. Jogar futebol, Luiz, é lícito, mas não edifica. É isso que Paulo está dizendo? Não. Paulo está dizendo sobre aspectos que você faz que pode fazer com que pessoas adorem os outros deuses. E isso é principalmente em ambientes missionários. Teve alguma coisa que você já fez na vida que induziu alguém a adorar outro Deus? Você já conheceu alguém no meio cristão que muita gente diz, olha só, isso aí não é lícito, isso aí não convém, isso aí não convém. Ela fez alguma coisa que induziu alguém a adorar outro Deus? Sim ou não? Alguém já conheceu? É muito raro, né? Então perceba que esse texto está usando de forma equivocada. Não está defendendo tradições humanas que são contra a teologia de Jesus Cristo. Está aqui, pessoal, as citações dos autores, tá? Eu estou passando sem ler, porque senão não vai dar tempo da gente concluir, beleza? E eu quero concluir isso aqui, que na próxima aula eu quero entrar num aspecto mais interessante, tá? Outro problema, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:32. As más companhias corrompem os bons costumes. Aí está falando assim, olha ele, ó, como Paulo defende os costumes, defende a tradição, defende isso, né? Esse negócio de teologia ficar indo contra as tradições humanas. O que Paulo está querendo dizer? Pessoal, eu estou acelerando bastante, mas vamos mandar essa anotação e vocês verão com detalhes nela, tá? Vamos lá. O que Paulo está querendo dizer? As más companhias corrompem os bons costumes. Vamos lá. Paulo está enfrentando uma tradição filosófica. Paulo conhece os filósofos deles, epicureus, estoicos e etc. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Professor, 1 Coríntios 10:23. 15:33. Oi? Desculpa, é verdade, é que eu estou misturando o versículo anterior. 1 Coríntios 15:32 e 15:33. O que está escrito em 15:32? Lê. Como o homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam, comamos. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebemos, porque amanhã morreremos. Paulo conhecia tradições filosóficas que ele estava tentando evitar. Essa tradição filosófica é dos epicureus, que ele diz o seguinte, se amanhã a gente vai morrer e não tem ressurreição, vamos aproveitar a vida, pessoal. Vamos curtir demais. Porque eles não acreditavam na ressurreição. E isso estava induzindo os irmãos cristãos. Induzindo os irmãos cristãos a fazer o quê? Se não tem ressurreição, Para quem que eu vou trabalhar? não, nesse contexto não. No contexto da Tessalonicenses fala deixar de trabalhar na vinda do Senhor. Mas nesse contexto, se não tem ressurreição, vai tudo acabar, vamos bagunçar, vamos ficar com um monte de mulher, vamos fazer de tudo, vamos comprar e não pagar. Ano 2000. Virado para ano 2000. É a mesma coisa. E aí Paulo começa a responder a eles.
começa a responder eles. Aí uma curiosidade também, lá no argumento de 1 Coríntios 6, quando Paulo fala sobre o corpo, olha como Paulo é inteligentíssimo. Quando você se une com a mulher sobre a obra sexual e tal, sabe o que Paulo está respondendo? Uma filosofia que diz o seguinte, que eles eram, tem um comentário nesse livro que diz que Coríntio, o termo corintianizar, naquela época, significava ser sodomita, ser bagunceiro, hedonista, fazer parte de orgia, tudo quanto é coisa, porque era muita bagunça. Aí tinha um argumento lá deles, ele diz o seguinte, o alimento foi feito para o quê? Para o estômago. Quando você está com fome, você tem que fazer o quê? Comer. E Deus fez isso. Então, da mesma forma que o alimento foi feito para o estômago, o estômago para o alimento, o órgão sexual foi feito para fazer sexo. Então, da mesma forma, se eu estou com fome, eu não tenho que restringir o meu instinto de comer. Quando eu tenho desejo, eu não tenho que segurar, porque foi feito para isso. Como responder? Olha como Paulo é genial. Vocês estão certos, de fato, que o estômago foi feito para o alimento e o alimento foi feito para o estômago. Mas essa analogia que vocês fazem dizendo que o corpo foi feito para a relação sexual, não é a verdadeira. Por quê? Porque estômago e alimento serão destruídos, mas o corpo ressuscitará. Então o corpo não foi feito para o sexo, o corpo foi feito para o Senhor. Entendeu? Voltamos ao texto agora que a gente estava, de as más companhias corrompem os bons costumes. Como não existia ressurreição, vamos bagunçar tudo. Aí Paulo responde ele dizendo, há ressurreição sim. Da mesma forma que Jesus vai ressuscitar, nós ressuscitamos. Você lembra quando Paulo diz lá, se não me engano, em Romanos, se os mortos não ressuscitam, Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Jesus está respondendo essa mesma tradição que não acredita em ressurreição dos mortos. Então, qual eram essas más companhias que estão corrompendo os bons costumes? E olha como Paulo é irônico. Paulo utiliza um próprio filósofo, um próprio poeta grego para responder às próprias tradições gregas. Quando Paulo está dizendo aí, as más companhias corrompem os bons costumes, essa frase não é de Paulo, essa frase é de um poeta grego chamado Menandro. É como se Paulo usasse uma armadilha, usasse a própria filosofia deles e a cultura deles contra eles mesmos. E Paulo diz o seguinte, as más companhias corrompem os bons costumes. Segundo os autores que eu coloco aqui, essa palavra costume no texto aí significa, não é tradição, significa moral. Ele está dizendo, as más companhias te levam a pecar, porque eles estavam fazendo o quê? Como não tinha ressurreição, estavam levando eles para uma vida de orgia, de infidelidade, de injustiça. Então Paulo está dizendo, não ande com gente assim. Ou seja, esses costumes, está falando sobre tradição humana? Não, está falando sobre uma vida de santidade. Não ande com gente que te induz a não ser santo. Isso é tradição de Jesus? Sim. Isso não tem nada a ver com teologia errada e com teologia de tradição que não tem nada a ver com Jesus. Alguma pergunta? Tem mais um problema. Que horas são? 6h36. Essa daqui é o Coringa. A letra mata, mas o Espírito... Eita Deus! Qual que é o versículo? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Ué, cadê aqui? Estava na mão, ué. Ué? Ué, quem acha aí? Falhou aqui. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Quem lembra de estar? Eu não anotei. Ó, e também 1 Coríntios 11:16. Mas se alguém quiser ser contencioso, não temos tal costume. Paulo está dizendo, não é costume do cristão fazer fofoca e contenda. Hã? 2 Coríntios 3:6. 2 Coríntios 3:6. O que está escrito? A letra mata, mas o Espírito vivifica. E aí, pessoal? Teologia é letra, não é não? Como é que faz? Da lei. Falar da lei? Mas espera aí, a lei mata? 3:6. A lei mata, a lei é ruim. O que significa isso? Não quer dizer que pela lei não haveria mais salvação. Pela lei não haveria salvação? Mas e os que foram salvos no tempo da lei? A partir daquele momento era nova dispensação, nova bênção. É uma nova dispensação? O que vocês acham? Vamos lá. Explicação. Paulo, na sua carta aos Romanos, ele diz algumas coisas seguintes. João diz que o pecado é a transgressão de uma lei.
Então tem uma lei. E o que é o pecado? Pecado é quebrar essa lei. Se pecado é quebrar uma lei, se não tem lei, não existe pecado. Então, Paulo argumenta que antes da lei ele não sabia o que era, mas quando veio a lei, ele diz que a lei fez o pecado nascer nele. E ele diz que o mandamento que era para a vida, me pegando desprevenido, etc., acabou me sendo para a morte. Porque quando ele viu a lei, e ele tentou viver conforme a lei, ele viu que ele não conseguiu viver conforme a lei, e ele pecou muito. Então essa lei que ele viu, lhe foi para a morte. Deu para entender até aqui? O Watchman Nee, um teólogo, que tem algumas coisas boas e outras nem tanto, ele diz que a lei é uma analogia como de um termômetro. E o que é um termômetro? Ele diz o seguinte: é um termômetro para quem não está com febre. É um termômetro para quem está com febre e não quer acreditar. O cara, não estou com febre não. Aí ele vai no médico, o médico pega o termômetro, coloca nele, aí ele, aqui a febre. Ele disse que a lei é aquilo que mostra para nós, que coloca na nossa cara, que nós somos absolutamente pecadores. E quando nós, diante da lei, percebemos que nós somos absolutamente pecadores, sujos, miseráveis pecadores, como existe Paulo, isso nos trouxe a morte. O próprio Paulo, quando ele fala sobre a lei de Moisés e o ministério de Moisés, nesse mesmo texto, ele chama o ministério de Moisés de ministério da morte. Aponta o problema, mas não dá a solução. Olha aí. O Hernandes Dias Lopes faz um comentário disso que o Osmar diz. Ele diz que a lei, ela mostra o pecado. Eu vou ler. Olha aqui, ó. A velha aliança, cravada com letras na pedra, que Deus fez o quê? Cravou com letras. É chamado por Paulo de ministério da morte. Isso porque a lei revela o pecado, mas não o tira. Você vai ler Hebreus falam sobre todos esses sacrifícios do Antigo Testamento que eram incapazes de tirar o pecado. Incapazes. Hebreus também diz que eram incapazes de aperfeiçoar a consciência, etc, etc. Fala que a lei é uma lei imperfeita, etc, etc. Por quê? Ela mostra a morte, mas ela não consegue fazer o quê? E o Hernandes Dias Lopes, olha o que ele diz. A glória da lei é na verdade porque ela é o ministério de morte. Por quê? Porque nós só conseguimos entender o valor da vivificação que nós sentimos através do Evangelho de Jesus Cristo, quando através da lei nós sentimos os nossos próprios pecados e a morte. O salário do pecado é a morte. Então, nesse processo de aprendizado com Deus, e nesse processo de Deus se revelar na história, Ele mostrou a lei, que mostrou para os seres humanos que eles eram mortos, e depois de se perceberem mortos em seus próprios delitos e pecados, veio a graça, e diante da graça eles viram a profundidade do amor de Deus. Paulo não está falando sobre teologia, Paulo está falando do quê? Que a função desta lei foi uma aliança da morte, nos mostrar que estávamos mortos, então a gente veio que estava morto, vem a nova aliança, e a aliança faz o quê? Essa aliança traz... O que a nova aliança faz? Ela traz vida. Como é que Paulo argumentou isso? Usando teologia. Se Paulo estava dizendo que letra mata é a teologia, então a própria escrita de Paulo mata. Porque Paulo está escrevendo teologia, pessoal. Paulo está interpretando a lei, Paulo está fazendo analogias a respeito da lei, sobre a função da lei, depois falando sobre a nova aliança e como essas coisas se relacionam. Isso é teologia. A teologia de Paulo mata ou vivifica? Respondidos?
Alguma pergunta sobre esse texto? Então, sempre que alguém vir utilizar todos esses textos, agora você já tem as respostas, e a pessoa vir falar, teologia é coisa de homem. Você pode dizer o seguinte, tem muita teologia aí que é coisa de homem, por isso que eu sigo a teologia de Jesus. Tem muita teologia de homem, mas a que nós seguimos é a teologia de Jesus, porque nós nos colocamos debaixo do jugo do rabino Jesus. E jugo do rabino significa, no quiz que vocês fizeram, a teologia do rabino. Normalmente não, 100% de certeza. Um homem que critica a teologia, que diz o seguinte, teologia é coisa de homem, esse negócio de teologia que não sei o que, é duas coisas, ou ele tem uma péssima teologia e ele não consegue defender, então quando ele não consegue defender o que ele acredita, ele começa a criticar a teologia, ou ele nem sabe o que é teologia. Eu falei para vocês de uma moça que eu fiquei bem triste, que ela não estudou o curso porque ela disse que o Espírito Santo falou com ela que não era para ela estudar teologia, que o Espírito Santo ia ensinar ela. Aí alguém sempre diz assim, o teólogo é orgulhoso, porque o teólogo é orgulhoso, porque o teólogo acha que sabe tudo. Teve um rapaz que chegou em mim uma vez, a gente estava conversando, o Daniel. Aí o Daniel, ele conhece assim, estudou de fato assim, consideravelmente a Bíblia, mas a gente pensava muito diferente. Aí ele não me conhecia, eu cheguei lá, fui fazer uma prestação de serviço na empresa dele, a gente teve uma grande amizade. E um dia ele veio conversar comigo sobre Bíblia, citando grego e tal, essas coisas. Eu falei assim, rapaz, eu penso diferente de você. E aí por quê? No início ele começou a defender e argumentar usando o quê? Teologia dele. Quando ele viu que ele não conseguia mais defender o que ele acreditava, sabe o que ele me falou? Cara, porque esses negócios de teologia aí, pra mim é coisa de gente orgulhosa. Pera aí, mas até agora você estava querendo usar a sua teologia para defender, e agora que você não consegue mais defender, você chama aqui de teólogo orgulhoso? Na verdade, normalmente quem diz isso, aí eu respondi ele. Assim, meu irmão, de fato, existem muitos teólogos que no seu conhecimento se tornam orgulhosos. Mas isso não é exclusividade do teólogo. Porque eu posso ser, você está dizendo que eu sou orgulhoso? Eu posso ser orgulhoso do meu conhecimento, mas você está se orgulhando da sua falta de conhecimento. Então, se eu me orgulho de ter conhecimento, você está dizendo que é melhor que eu porque você tem falta de conhecimento, porque na sua falta de conhecimento você diz, eu conheço menos que o seu, Luiz, então eu tenho mais fé e você tem menos fé. Você se orgulha da sua ignorância. E se nós dois somos orgulhosos, eu no meu conhecimento e você na sua falta, nós dois de mãos juntas para o inferno se a gente não se arrepender. É isso. Então tem gente que não tem conhecimento bíblico e se orgulha do seu próprio conhecimento porque ela acha que ela tem mais fé. Professor, nesses embates, Deus levantou e levanta até hoje grandes homens, né? Sim. Influenciam a sociedade. Por exemplo, Nicolas Ferreira, que é um deputado evangélico, confessa Cristo, mais votado do Brasil. Quando ele entrou, com 17 anos, 16 anos por aí, na Faculdade Federal, a professora que era ateia, né, que não acreditava em nada, já falou, não existe verdade absoluta. Aí ele olhou para ela e falou, isso aí que você está falando já é uma verdade absoluta. Você tá, ao fato de você falar que não existe verdade absoluta, já é uma... que acredita numa verdade absoluta. Dali já começou. Essa mesma frase aí, esse joguinho de palavras, né, da pessoa relativiza e tal, e usa essa frase da verdade absoluta, está no livro do Norman Geisler e do William Lane Craig. O livro engorda e o livro não tem fé o suficiente para ser ateu. Então Deus levanta. E a gente vai ter que responder esse pessoal, né? Então, para responder, às vezes, um professor ateu, a pessoa precisa ter uma profundidade para responder. Se você chegar lá e falar numa universidade, você vai debater lá com um professor universitário para defender a sua fé. Aí o professor universitário fazendo um monte de perguntas, você não consegue responder. Aí você fala assim, eu tenho fé, você é do diabo. A sala vai rir de você e ninguém vai dar crédito ao evangelho, porque você não conseguiu responder. Então, eu disse... para ele, né? Na verdade eu não disse essa palavra não, mas poderia ter dito. Não diga que é fé a sua preguiça de estudar. Não chame de fé a sua preguiça. Não chame de fé a sua falta de conhecimento. O verdadeiro teólogo, se ele está debaixo de fato da teologia de Jesus, ele se torna cada vez mais humilde. Pois tem uma frase de um livro chamado O Fim da Ciência. Olha, me falhou o nome do autor agora, mas ele diz o seguinte: nós somos uma espécie de ilha. Quanto mais cresce a ilha do nosso conhecimento, mais cresce as praias
da nossa ignorância. Ou seja, quanto mais o teólogo sabe, mais ele fica humilde, porque mais ele sabe que tem um monte de coisa que ele ainda não sabe diante da grandeza de Deus. O verdadeiro teólogo, ele se torna cada vez mais humilde. Isso não significa que ele se torne frouxo. Tá? Vamos lá. O teólogo não depende do Espírito Santo. Eu dependo do Espírito Santo. Ó, o Espírito vem em mim, ó, aprendi o que significa o texto. Teve um pastor que veio esse dia, eu até achei engraçado, né? Que estava escrito lá sobre uma cor, como é aquela cor de roxo que está escrito lá? Estava escrito uma cor, vamos dar um exemplo. Estava escrito esmeralda. Aí a mulher não sabia o que era esmeralda. Aí ela diz o seguinte: Senhor, Espírito Santo, me ensina o que é esmeralda, Senhor. Revela para mim, Senhor, o que é esmeralda. Meu irmão, pesquisa, abre o livro, entra no Google, né? E sabe quem é a pessoa mais orgulhosa de todas? É aquela que diz o seguinte: eu não preciso ouvir ninguém, porque o Espírito Santo fala comigo, eu não preciso dos irmãos. O verdadeiro teólogo, ele é tão humilde, sabe por quê? Porque ele diz o seguinte: deixa eu ouvir o que o Espírito Santo não fala, não somente comigo, mas eu quero ouvir também o que o Espírito Santo soprou na mente dos nossos irmãos do passado. Vamos aprender com eles. Esses teólogos do passado que deram a vida para escrever, eles aprenderam com o Espírito Santo. Então vamos ser humildes para ouvir também o que o Espírito Santo disse a eles. Esse negócio de o Espírito Santo fala comigo e não sei o quê, orgulhoso. Que oração? Falta 10 minutos. 10h48? Deixa eu apagar aqui. Oi? O início da queda do homem é quando ele acha que já sabe tudo. É uma interpretação. Tem algumas interpretações ali sobre o conhecimento do bem e do mal, né? Mas vamos ver. Interpretações a respeito da fruto, da queda, que a irmã falou aí. Nós vamos ver isso daí. Exatamente. Então, pessoal, nós temos, deixa eu apagar, que na nossa interpretação entender simplesmente o que o texto quer dizer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples para você. Moisés estava andando, abriu o Mar Vermelho e o povo passou. O que isso significa? Significa o seguinte: aí a pessoa vem e prega e diz o seguinte: quando você estiver no seu trabalho e tiver, Deus vai abrir o mar para você passar. O texto está dizendo isso? Não está? Exato, o que o texto está dizendo é que tinha um monte de escravos correndo risco de vida, que os exércitos iam matar, e Deus salvou aquele povo, abriu o mar. Está falando que, meu Deus, meu irmão, você está entrando naquela batalha lá, naquela guerra, no seu concurso, Deus vai abrir o mar para você passar, e quando vir um inimigo atrás de você, vai fechar e vai matar seus inimigos ou qualquer coisa? O texto está falando isso? Não, o texto está falando que Moisés, quando estava no deserto, Deus abriu o mar para mim. e é isso que o texto está falando. O texto está dizendo que isso é um padrão absoluto que se estende em todas as épocas e padrões e pessoas? Está dizendo? Não está dizendo. Quando Ana foi no sacerdote e aconteceu, ela recebeu o milagre. Então, se a gente ir no sacerdote, a gente recebe o milagre. O texto está dizendo isso? O que o texto está dizendo? Que Ana, quando foi no sacerdote, recebeu o milagre. O texto está dizendo que nós vamos receber o milagre se a gente for em qualquer sacerdote? O texto está dizendo que para receber o milagre nós temos que ir no sacerdote? Não, o que o texto está dizendo é que quando Ana foi, ela recebeu. Algum lugar do texto diz que isso é um padrão absoluto que se repete na vida de todas as pessoas, em todas as épocas, em todos os lugares? Está dizendo isso? Não. Então nós temos que ouvir o que o texto quer dizer e não o que a gente quer enxergar no texto. Seria uma maneira certa de interpretar aquele certo texto, correto? Maneira certa. Isso chama hermenêutica. Nós vamos ver bem pouquinho disso na parte da tarde. Na parte da tarde. Jesus curou o cego. Eu falei para vocês por que Jesus curou o cego cuspindo? Falei para vocês?
Estava no sábado, Jesus estava dentro do templo, no átrio. No átrio não podia cuspir no chão, era proibido, e pior ainda, não podia cuspir no chão no dia de sábado, e muito menos fazer barro, porque fazer barro é trabalho de oleiro. Aí Jesus, no dia de sábado, gospe no chão, faz aquilo ali e passa. Qual é o objetivo disso? Para mostrar que Jesus estava para além das tradições humanas. Tá falando que é para o pastor vir cuspir em mim? Há uns 3 anos eu fui pregar lá em aquela cidade lá, eu falei Carapó, né? Fui pregar no congresso, em cada esquina tinha uma igreja. Eu falei, não, mas tem tanta igreja, glória a Deus, mas será que, assim, resumindo, né? Aí conversando com o pastor, preguei no primeiro dia, ficamos 3 dias lá. Aí falei, pastor, tem bastante igreja e tal. Ele falou assim, irmã do céu, começou a contar as histórias lá. Falou, aqui tem a igreja até Guspe de Jesus. Eu falei, meu Deus. Mas achei que ele estava brincando, mas era verdade. Tem a igreja Piolhos de Cristo. Eu falei, misericórdia. Já tem a igreja Piolhos de Cristo, né? Já tem essa. Tem cada nome, minha irmã, que Jesus amado. Aí tem gente que vai pregar do cego, né? Jesus curou o cego. Olha só, pessoal. E eu falo isso, pessoal, porque eu já preguei isso antigamente. Que Deus tenha piedade da minha vida. Aí Jesus está curando o cego, está correndo risco de vida, porque ele está cuspindo no chão do átrio que não podia, fazendo num dia de sábado, fazendo barro que era proibido fazer no dia de sábado, com toda aquela nata religiosa querendo matar Jesus. Aí eu vou pregar na igreja sobre o cego e eu digo o seguinte: Jesus abriu os olhos do cego, significa que Jesus vai ressuscitar o seu sonho. Eu pregava isso, pessoal. Deus vai ressuscitar os seus sonhos porque Deus abriu os olhos do... O texto está dizendo isso? Quando Jesus cura o cego de nascença, Jesus ressuscitou o sonho dele para cumprir? Não! O cego de nascença começou a ser perseguido. Porque foi curado. E ameaçaram ele ainda. Aí o pessoal pega o cara do tanque de Betesda, né? Carregando a cama. Né? Carregando a cama. E quando ele carrega a cama no dia de sábado, ele está correndo o risco de ser morto ali. Porque era dia de sábado. E no dia de sábado não podia carregar. E ainda era uma festividade. Aí a pessoa vai pegar sobre o tanque de Betesda e diz o seguinte: você vai carregar a sua vitória e todo mundo vai ver. Enquanto aquele homem está morrendo de medo, pensando, eles vão me matar, eles vão me matar. Agora eu já vou pregar diferente esse texto. Quantas vezes eu já preguei assim, pessoal? Ai, irmão Luiz. Conhecereis a verdade, Mas é verdade, você sabia que tem pessoas que não se firmam no evangelho porque eles vêm dessa ilusão? Você prega dessa maneira e falam, não, estou sendo também vitória. Aí que nem a Ana estava falando, sai da porta para fora, luta, batalha. Você vê que negócio que é esse? Aí tem gente que pensa o seguinte: pô, se Jesus não está fazendo os meus sonhos se realizar, fez o sonho de tal pessoa se realizar, então tem alguma coisa errada comigo, Deus me rejeitou. Quantas pessoas será? Tá entendendo? Quantas pessoas será? Eu já vi pastor cuspir catarro na boca do outro. Chegou um irmão aqui, Jesus cuspiu, então o nome de Jesus. Aí o cara aqui, ó. É muita fé, irmão. Um dia tinha um soprando, ele bebia água e soprava. Meu Jesus amado. só por misericórdia dele. Aí vamos lá. Aí aconteceu uma vez que tá. Nós vamos ver esse texto em algum momento, vai chegar esse momento, que teve o lenço, né? Aí foi lá e curou quando colocou o lenço no morto. Quem lembra disso? Ressuscitou. Beleza? O que o texto está dizendo? Que quando aconteceu isso, os irmãos lá eram novos na fé e tal, colocou o lenço que foi dado pelo apóstolo e o morto ressuscitou. Tá dizendo que o lenço do Valdomiro Santiago, com o suor dele, vai curar você? Não, tá dizendo que quando Paulo fez isso naquele momento, aconteceu. Está dizendo que isso é um padrão absoluto que deve ser repetido em todas as épocas, nas igrejas, tá? Não, tá dizendo que é o seguinte: meu Deus do céu, olha só, eu peguei o lenço, eu vi um testemunho que a pessoa pegou o lenço
do Valdomiro Santiago, que tinha com o suor do Valdomiro Santiago. Aí ela foi no banco, o banco estava fechado, não vou conseguir passar o lenço. Aí ela passou na janela, na porta de vidro do banco, aí ela disse o seguinte: a dívida dela sumiu. Ou seja, Deus fez o banco esquecer da dívida e o cara ficou caloteiro sem saber, sem o banco perceber. Olha isso, pessoal! É absurdo. Fora da casinha. Pode falar, pastor. A respeito da cura do cérebro, do homem enfermo lá, 38 anos. Certo. Essa cultura era uma cultura pagã. Então, tem uma interpretação. O senhor está dizendo ali no tanque de Betesda? O pessoal interpreta aqui que fala o anjo do Senhor, da Bíblia. Tá, o que era isso? Era um anjo, era uma crença pagã, que eles criam. Perfeito. Eles criam que o anjo estava, mas não fala que esse anjo não. Perfeito, pastor. Perfeito. Eu falei sobre isso na aula passada? Sim. Sim. Em qual texto? Jesus está aqui, pessoal. Jesus está aqui. O último profeta já falou, aí Jesus nasceu, de repente ele chega num lugar, falou assim: por que você está aqui? Não, porque tem um anjo que vem aqui e me move as águas. Aí imagina Jesus: quê? Anjo? Eu não mandei ninguém. Aí Jesus pergunta assim: ô fariseu, anjo fariseu? Aí imagina o fariseu assim: você não tem fé. Aí o saduceu olhava: eu também não creio nessas coisas não, Jesus. O saduceu. Sabe o que isso foi feito, pessoal? Isso aí tinha festa religiosa. E um jeito de afastarem os doentes e impuros da festa religiosa, eles criavam esperança, iludiam os impuros, os doentes. Então eles criaram um mito, uma lenda, que vinha um anjo de tempo em tempo, mexia a água, e sabe o que muitas vezes eles faziam? Simulava milagre, igual tem pastor por aí que paga a pessoa para simular milagre. Eu já ia perguntar, porque você fala... Hã? Milagre por indução. Olha que palavra bonita. Milagre por indução. Milagre por indução de cachê ainda. Teve até um vídeo que explodiu aí, que o cara estava na igreja e ele é surdo e mudo. Aí ele não sabia a hora certa de falar, e o pastor falava: fala! Ele: fala! Será que é para falar? Ajoelha, ajoelha, e ele não ouvia, né? Ajoelha, ajoelha. Aí ele foi ajoelhando, o pessoal começou a glorificar. Depois de um tempo apareceu ele correndo de bicicleta na rua. Ô, cara, você não era surdo mudo? Ele falou assim: que eu era nada, rapaz. O pastor me deu 200 para mim fazer aquilo lá. Deu o maior escândalo. Era o que eles fizeram aqui para iludir as pessoas, para as pessoas ficarem aqui, enquanto tinha festa religiosa e aí eles não iam lá. Aí na festa religiosa ficavam os puros. Entenderam? Que horas são? 11 horas. Tá. Pastor Omar, ora pra gente aí. Voltamos, iniciamos a aula 1h. Nazarena. Vamos agradecer. Oi. Vai fechar, vai fechar. Vai fechar. A sala não vai, mas nós vamos fechar a porta de vidro que é a entrada e o portão. Pode deixar. Ô Luiz, vai trocar as cadeiras, quem vai trocar agora? Pode trocar as cadeiras também. Quem quiser eu pego ali. Já pensou? Eu tô dormindo, eu chego dirigindo, durmo no volante, aí acabou o curso. Deus me livre. Não é verdade? E à noite? Então a hora é o seguinte: Senhor, se for para ele morrer, morre depois que acabar o curso. Não, mas ela vai... Entendeu? Espera concluir ainda. Espera um pouquinho, Senhor, ainda faltam uns meses. Demorar diferente, depois que eu pegar o Irmão Luiz, Aí, ó. qual é a cidade que o irmão falou que ele disse que quer passar a lua de mel? Machu Picchu. Então, Mas quem lembra da história de Machu Picchu? Pode falar, pastor. a Thaís quer conhecer mais. sugestão pra você mudar seu calçado. É, pastor. Pega um tênis apropriado. Verdade, pastor. Aí você vai melhorar bastante. Único. Um número a mais. Hã? Duas Quem trouxe tereré? Ô, cadê a Selma? Cadê a Selma? Eu ia trazer o tereré. Ô, Selma, quando tá lá na polícia lá e tá tendo aula, se o aluno cochila, o que acontece? E você sair na... O que acontece, Selma? Eles mandam o aluno ir pra onde? Pode acontecer várias coisas, vai no fundo da sala, né?
Mas aí é quando é bonzinho. É. Às vezes eles mandam o aluno ir lá, pular na onde? Como que é o nome mesmo? Pode falar, menino. Ah, não pode? Ah, eu não sabia. Eu não sabia que não podia. Mas é um negócio legal, pessoal. É coisa boa. Pula amarelinha. Pula amarelinha. Pular amarelinha. É isso aí. Vamos lá. Então aqui é bonzinho. Agora se eu ver alguém cochilar, ó, A Nazaré. vou começar a usar. Nazarena, vai com a tua força. Pá. Ui. Olha. Nazarena já tá. De água do irmão Luiz, ó. Tem a garrafa aqui, tá? Tá. Amém. Obrigado. Vamos lá. Recapitulação rapidíssima do que foi tratado os tópicos mais importantes da primeira aula. Rápido. Vamos lá. Pode falar? É. Hã? Falamos sobre o jugo. O que mais? Falamos sobre o significado da blasfemar o nome do Senhor. O que mais? Teologia instrumentalizada. Teologia instrumentalizada. Perfeito. O que mais? Hã? Tradição. Falamos sobre o significado de tradição lá no texto de 2 Tessalonicenses. O que mais? Hã? Falamos sobre aquelas questões das palavras de amaldiçoar e abençoar no hebraico. Lembram? Hã? Barachá, Noquém. Exatamente. E usamos isso para dizer que nem sempre a mesma palavra quer dizer a mesma coisa. Cada contexto é um contexto. Lembra da frase que eu usei do aquilindo? Lembra? Quem lembra do aquilindo? Aquilindo pode significar o quê? Que feio, não é verdade? Que mais? Hã? Exatamente, o eufemismo irreverente utilizado nesse tema. O que mais que nós falamos? Teólogo levar clareza. Perfeito, teólogo levar clareza para o confuso. O que mais? Sobre a cultura lá dos indígenas, né? Então, a cultura. Isso, o que só uma observação. Isso que eu citei do chinelo, não estou dizendo que não tinha uma cultura indígena. Eu só quis dizer o que Paulo está querendo dizer, exato, lá em 1 Coríntios 10, quando ele diz o quê? Quando ele diz nem todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, porque nem todas edificam. E aí era em relação a outros Deus, levar pessoas a adorar outros deuses, né? Participar da mesa, que significava cultuar. O que mais que nós falamos? Sigla Yahvé, significado. Significado do nome Yahvé. Muito bom. Hã? Lei morta, aliança viva. Exatamente. Respondemos à questão que significa a letra mata e o espírito vivifica. Então foi bastante coisinhas, né? Beleza. Nessa aula, nós vamos falar de forma bem breve sobre o que é chamado de teologia da experiência e entrar teologia da experiência e vamos entrar de cabeça num dos aspectos mais importantes do Novo Testamento. E é aqui que eu falei que começa a feijoada, né? A teologia do reino de Deus. Glória a Deus. Teologia do reino. Teologia o quê? Teologia da experiência, vamos entrar uma introdução. E saindo disso, vamos para a teologia do reino de Deus. Ok? Vamos lá. Vamos fazer uma votação aqui. De um lado está a teologia, ou seja, a razão. E de outro lado está a experiência e a fé. Vamos fazer uma votação. Qual é a mais importante? Quem falou fé? A irmã ali acha que é fé. 1 ponto para fé. Quem acha que é fé? A fé. Nós colocamos de dois lados aqui. De um lado a teologia, e eu coloquei embaixo junto com ela a razão, e de outro lado fé, experiência com Deus. A nossa experiência, equilíbrio das duas, então vamos colocar aqui um aqui no meio. Ou seja, você não botou em nenhum. Quem acha que é fé, levanta a mão, experiência.
mais importante? Depende da razão. Tem bastantes, né? Então, bastante gente voltou aqui na experiência. Quem acha que o importante é teologiar? A experiência, Luan? Beleza. Quem acha que a teologia é a razão? O Maicon, o Jarlen, Elcio, o importante é a teologia. Hã? Não, não, experiência aqui. É que aqui é outra coisa já, que o pessoal está misturando, né? Estou fazendo a votação aqui, ó. Quem mais quer votar? Hã? Razão ou fé? Ou teologia e experiência? Qual é mais importante? A teologia, para simplificar, qual é mais importante? A teologia ou a minha experiência? Votem. A mais importante é a teologia. Teologia. Então a irmã, a missionária, diz que é teologia. Então a irmã diz que é teologia. Mas essa experiência é o quê? A irmã teologia é a nossa experiência. Muitos Você acha que é experiência? institucionalizaram a sua experiência e formaram uma experiência pessoal. Olha aí. Para toda uma nação cristã e falar que aquilo é a verdade absoluta teológica. Olha aí. Então, por exemplo, uma pessoa teve a experiência lá, a partir de hoje tem que andar com um tênis assim. Aí ela formou, ele está dizendo, formou aquela doutrina. Olha, já começou os debates. Um dia eu vou dividir vocês em dois aqui, vou fazer vocês debater um com o lado do outro. Eu sou ansioso. Porque na verdade já virou para o meu grupo que ele jogava no outro. É seu pai? Beleza, Mari? E aí, Silvanei? O que é mais importante, a teologia ou a experiência? Teologia. Quê? Experiência? Eu fico com a teologia. Peraí, Joel, vai. Mas se eu tenho a minha, eu vou querer passar para ele. Se não tiver teologia, é o maior problema. Olha aí, então ele falou que é a teologia. Mais um ponto para a teologia. Tá meio empatado, né? Não, a experiência está ganhando. Odair teologia, Fábio teologia. Tá empatado, tá 10 a 10. Lucas? Hã? Lucas teologia. Maria? Teologia. Só a teologia. Vocês estão tudo sem fé, né, pessoal? Osmar? Lucilene, teologia. Teologia virou o jogo. Começou perdendo, virou o jogo. Teologia ganhou, tá? Então, já que vocês... Alguém mais quer votar? Já que vocês, então, concluíram que o que importa mais é a teologia e não a experiência, eu vou citar para vocês dois teólogos que ficaram muito conhecidos na história da igreja e são basicamente assim os responsáveis por popularizar, expandir o que foi conhecido como teologia da experiência. Esses dois teólogos são chamados de Friedrich Schleiermacher e Kierkegaard. E o que está acontecendo? No tempo deles, lá na Europa, está dizendo... Oi? Não precisa, nem eu sei escrever. Eu vou mandar para vocês depois. Friedrich Schleiermacher. Eu nem sabia como falar esse nome. Antigamente eu falava Schleiermacher. Aí uma falou assim, não, Luiz, você está falando errado. Porque na igreja que eu estou lá, é uma igreja que vem da Alemanha. Veio uma missão da Alemanha enviada para cá. E essa igreja que eu estou lá, e tem muita gente que fala alemão. Então uma moça chegou em mim e falou assim, não, Luiz, está errado. É assim que se fala, Schleiermacher. Aí eu fui treinando até que eu consegui falar. Agora o outro é mais difícil, Kierkegaard. Ele falou até o difícil. É muito difícil, tá? Então o que acontece? Há um tempo na Europa que começa a desenvolver o racionalismo. A ciência começa a crescer. Começa a explodir o evolucionismo. Começa a expandir as pesquisas críticas a respeito dos livros da Bíblia. Então a Bíblia começa a ser analisada de forma racional, de forma científica. E começa a crescer isso na academia. E isso começa a se popularizar de tal forma que essas interpretações racionalistas chegaram ao ponto de dizer que os milagres na Bíblia, na verdade, não existem. Os milagres na Bíblia eram parábolas para explicar lições. E eles chegaram a dizer o seguinte, que Jesus, na verdade, não ressuscitou em carne e osso. Isso aí é coisa de fé, isso aí é coisa não, a gente tem que ser racional. Esses teólogos, tá? O que eles disseram? Heresia. A própria Bíblia responde isso daí. Heresia. A boa teologia responde isso, tá? E aí,
alguns extremos que não é esses dois que eu citei, porque esses dois que eu citei, o Friedrich Schleiermacher e o Kierkegaard, Soren Kierkegaard, eu gosto muito deles, tá? Então esses extremos diziam que, por exemplo, Jesus na verdade não ressuscitou. O que ressuscitou foi a convicção dos discípulos e foi um símbolo. Jesus ressuscitou em nós e nós estávamos desanimados lá pensando que a igreja ia morrer e se revestiram de força. Então eles começaram, foi um tempo que eles começaram a racionalizar demais. Então o Kierkegaard e o Friedrich Schleiermacher, nesses momentos, eles se levantam contra essa racionalização. E eles dizem que, na verdade, esses teólogos que estão preocupados com todos esses métodos aí, estão tudo errado, porque, de fato, o mais importante na religião, segundo eles, não é a razão na teologia ou na religião. O mais importante é a experiência com Deus. E o Friedrich Schleiermacher diz que a verdadeira religião, o crer, consiste num sentimento de dependência absoluta desse ser que é o infinito. Olha a frase ipsis literis do livro dele. A religião verdadeira não é um conjunto de proposições intelectuais. O jeito certo de acreditar, você tem que acreditar X, depois Y, o jeito certo de se acreditar. Segundo o Schleiermacher chega e diz o seguinte: a religião verdadeira não é isso. A religião verdadeira é um sentimento ardente de dependência absoluta desse ser absoluto e infinito. E ele diz, por exemplo, algumas coisas. Não é Deus que está na criação, é a criação que está em Deus. Por exemplo, Deus está aqui e a criação está em Deus. É o que Paulo disse lá em Atos dos Apóstolos: nele vivemos e nele nos movemos. Então Deus está aqui e toda a criação está dentro de Deus e subsiste nele. E o Schleiermacher diz o seguinte: se nós estamos dentro de Deus, a verdadeira religião consiste em se aprofundar cada vez nele, em ser imerso cada vez nisso, a ponto de que você sinta dentro de você algo se tornando em unidade com esse ser. Isso é experiência. Não vivo mais eu, mas Cristo. Um bom texto para ser usado, né? Ele não utilizou esse texto nesse caso, não. Mas ele argumenta a respeito da experiência como estado espiritual da união com o divino, não com um conjunto de coisas certas que nós devemos acreditar. E ele diz o seguinte no livro dele, sobre os ídolos. Ele diz o seguinte: olha, na casa de vocês, sei que em vossas refinadas moradas não tem outros deuses, ou seja, vocês não têm ídolos. Eu sei que vocês não têm ídolos, vocês têm uma boa teologia, vocês não adulteram, vocês não roubam, vocês etc. Mas falta em vocês esse sentimento de dependência absoluta que é a sua experiência. Esse negócio de falar de Deus através da razão não é coisa da religião. Aí chega um outro também, chamado Kierkegaard, e o Kierkegaard argumenta até mesmo melhores. Ele diz o seguinte: aquele que nós chamamos de pai da fé, ele faz algo que é absolutamente contrário a qualquer racionalização, porque o ato da sua fé foi pegar o seu filho e levá-lo para matá-lo. Esse ato de sacrificar o seu próprio filho está longe de qualquer racionalização, porque ele diz, porque a fé começa quando a razão acaba. Aí ele perguntaria: meu irmão, qual racionalização, qual conjunto de crenças nos faria pegar o nosso filho e sacrificar? O Kierkegaard escreve sobre isso. E ele diz o seguinte: essa racionalização da fé produz frieza espiritual. E é uma acusação que fazem aos teólogos, né? Sobre a frieza espiritual. É o que mais falam. Essa racionalização da fé se distancia do cristianismo verdadeiro, porque no cristianismo verdadeiro era experiência para lá e para cá, tudo era experiência, tudo. E deixa de ter a simplicidade, porque enquanto o evangelho na verdade é simples, a teologia começa a falar coisas extremamente complexas que ninguém entende. E eles defendem a experiência.
Aí começa. Aí agora eu vou defender a teologia, porque eu defendi a experiência, né? Agora eu vou lá para defender. Hã? Eu achei que era teologia. Eu também então achei que era teologia. Não. Aqui eu estou defendendo a experiência contra a teologia, porque segundo Kierkegaard, quem vai sacrificar o filho não está com a razão, está com a experiência.